Você já parou para pensar que a morte mais assustadora pode ser aquela que você não consegue ver chegando? Imagine estar caminhando tranquilamente por uma vila, ouvindo risadas, vozes, animais por perto, e de repente tudo silencia. Pessoas caem no chão sem gritar, os animais desmoronam sem sequer tentar fugir. Não há fogo, não há explosão visível, apenas um silêncio mortal. É como se o ar tivesse se transformado em um assassino invisível. Essa cena não saiu de um filme de terror. Ela aconteceu de verdade, em uma noite aparentemente comum, quando um lago explodiu e matou centenas de pessoas em apenas segundos. Você está na África Central, em Camarões. A região é montanhosa, coberta por uma vegetação densa e lagos aparentemente tranquilos. Entre eles, existe o Lago Nyos, uma enorme cratera azulada formada por atividade vulcânica antiga. De longe, ele parece um paraíso escondido, um daqueles lugares onde a natureza parece intocada e calma. Os moradores locais viviam em vilas simples ao redor do lago, cultivando suas plantações e cuidando de seus animais, sem imaginar que bem debaixo daquela superfície cristalina, o lago guardava um segredo letal. Era um gigante adormecido, silencioso, acumulando algo invisível ao longo dos anos, até o dia em que decidiu despertar. É 21 de agosto de 1986. A noite cai sobre as montanhas de Camarões e tudo parece comum. O ar é úmido, o silêncio profundo, apenas quebrado por grilos e pelo som suave da água do Lago Nyos. As famílias das vilas vizinhas já estão recolhidas em suas casas, enquanto o gado descansa próximo às margens. Mas, sem aviso, algo começa a se mover nas profundezas do lago. Uma força invisível se acumula e, de repente, como se o próprio lago tivesse explodido, uma gigantesca nuvem emerge da água. É uma nuvem densa, branca, mas carregada de um gás letal, dióxido de carbono. Ela se espalha silenciosamente como um fantasma rastejando pelo solo. E em poucos minutos transforma uma noite tranquila na mais mortal tragédia natural que muitos jamais poderiam imaginar. Você precisa imaginar a cena para sentir o peso do que aconteceu. A nuvem de gás não fazia barulho, não tinha cheiro forte, não queimava a pele. Era invisível aos olhos e mortal aos pulmões. O dióxido de carbono, mais pesado que o ar, desceu pelas encostas como um lençol sufocante, rastejando silenciosamente pelos vales. As pessoas, ainda adormecidas em suas cabanas, não tiveram tempo de reagir. Muitas simplesmente nunca mais acordaram. Animais de criação tombaram no mesmo instante. Pássaros caíram do céu. Insetos desapareceram como se a vida tivesse sido sugada de uma só vez. Em questão de minutos, aldeias inteiras foram reduzidas ao silêncio absoluto. Mais de 1.700 pessoas morreram naquela noite, junto com milhares de cabeças de gado. Não havia gritos, não havia luta, apenas corpos imóveis espalhados pelo chão. Era como se a própria vida tivesse sido apagada por uma mão invisível. Quando o mundo soube da tragédia, uma onda de perplexidade tomou conta da comunidade científica. Afinal, como um lago aparentemente pacífico poderia se transformar em uma arma de destruição em massa? Pesquisadores correram até a região e encontraram um cenário perturbador. Animais mortos em volta da água, aldeias inteiras em silêncio e um lago que parecia normal, até que começaram as análises. Descobriram que o fundo do Lago Nyos guardava uma concentração absurda de dióxido de carbono preso sob pressão. Uma espécie de bomba-relógio natural alimentada pela atividade vulcânica subterrânea. A cada passo dos cientistas ficava mais claro. O que aconteceu não foi apenas uma tragédia local, mas um lembrete brutal de como a própria Terra pode esconder armadilhas fatais. Eles mediram,
Calcularam e concluíram que o gás havia se acumulado por anos, até que em 1986, algo, talvez um deslizamento de terra, talvez apenas uma mudança súbita na pressão da água, detonou a explosão silenciosa. Esse estudo não foi apenas sobre o passado. Era um aviso. Havia outros lagos no mundo carregando a mesma ameaça, à espera do momento de liberar sua fúria invisível. Você já parou para pensar que um lago pode se comportar como uma garrafa de refrigerante prestes a ser aberta? É exatamente assim que a ciência descreve o que aconteceu no Lago Nyos. No fundo daquele lago profundo, a água estava saturada com dióxido de carbono liberado pelas fissuras vulcânicas da região. Durante anos, esse gás foi se acumulando em silêncio, invisível aos olhos humanos, como um veneno à espreita. A cada dia que passava, a pressão aumentava, tornando o lago uma verdadeira bomba natural. E então, em 1986, algo que poderia parecer insignificante, um deslizamento de rochas, um pequeno tremor, até mesmo uma mudança súbita na temperatura da água, foi suficiente para romper o delicado equilíbrio. O resultado? Uma liberação violenta de CO2 que subiu como uma onda assassina, se espalhando pelo vale em forma de nuvem invisível. A ciência explica que essa erupção línica funciona como abrir de repente uma garrafa de refrigerante agitada. O gás dissolvido escapa em frações de segundo, gerando uma explosão. Só que no caso do Lago Nyos, não era espuma. Era um manto tóxico que roubava o ar de quem respirava. O mais assustador é que esse processo não é exclusivo do Nyos. Outros lagos profundos, em diferentes partes do mundo, escondem o mesmo perigo. A natureza, por mais bela que pareça, pode carregar segredos fatais. E o pior é que muitos deles ainda estão ativos, apenas esperando a hora de despertar. Imagine acordar em uma manhã tranquila e, de repente, encontrar toda a sua aldeia em silêncio. Foi isso que aconteceu após a explosão do Lago Nyos. Famílias inteiras foram encontradas imóveis, como se o tempo tivesse parado. Animais caídos no chão, plantações abandonadas, casas sem vida. Para os sobreviventes, o trauma foi além da perda física. Muitos acordaram cercados por vizinhos mortos, parentes sem ar, crianças que não voltaram a abrir os olhos. A cena era de um verdadeiro apocalipse, onde a vida havia sido arrancada em questão de minutos. As aldeias ao redor ficaram devastadas. Mais de 1.700 pessoas perderam a vida, e milhares de animais domésticos e de criação também foram sufocados pela nuvem de gás. Aquela região, que antes pulsava com o ritmo da agricultura e da convivência comunitária, transformou-se em um território de medo. E o medo não era apenas da tragédia em si, mas da incerteza. Será que o lago poderia explodir de novo? Será que a morte invisível ainda rondava? Muitas famílias nunca voltaram. Outras ficaram marcadas por sequelas físicas e emocionais. A tragédia de Nyos não apagou apenas vidas. Apagou também histórias, tradições e a confiança que as pessoas tinham no lugar onde viviam. Depois da tragédia, o medo pairava sobre Nyos como uma sombra permanente. Cientistas do mundo inteiro correram para responder à pergunta que ecoava entre os sobreviventes. Isso pode acontecer de novo? A resposta foi assustadora. Sim, o lago ainda guardava enormes quantidades de gás carbônico dissolvido em suas profundezas, como uma garrafa de refrigerante prestes a ser sacudida e aberta. Se nada fosse feito, outra explosão poderia acontecer, talvez até mais mortal. Foi então que começou uma das missões científicas mais desafiadoras da história: desarmar um lago assassino. Engenheiros instalaram enormes tubos que iam das profundezas até a superfície. A ideia era simples, mas ousada: criar uma saída controlada para o gás, como abrir lentamente a tampa de uma garrafa antes que ela explodisse.
Com o tempo, colunas gigantes de água e gás começaram a jorrar para fora do lago em explosões controladas, mas seguras. Era a ciência enfrentando de frente uma força da natureza que havia ceifado milhares de vidas. Essas medidas transformaram o Lago Nyos em um laboratório vivo. E, mais importante, deram aos sobreviventes um pouco de esperança de que a morte invisível não retornaria da mesma forma. O que aconteceu no Lago Nyos não foi apenas uma tragédia local. Foi um alerta para o mundo inteiro. De repente, a humanidade percebeu que a Terra guarda mistérios e perigos que ainda não compreendemos totalmente e que podem matar em questão de segundos. Você imagina, se um lago aparentemente pacífico, escondido em uma região montanhosa da África, pôde liberar uma onda letal e invisível de gás, quantos outros lugares no planeta escondem riscos semelhantes? Cientistas já identificaram outros lagos com potencial explosivo, como o Kivu, na fronteira entre Ruanda e República Democrática do Congo, onde milhões de pessoas vivem próximas a uma bomba relógio natural. A tragédia de Nyos também expôs uma verdade incômoda: a vulnerabilidade humana diante da natureza. Somos capazes de erguer cidades, criar tecnologia avançada, explorar o espaço. Mas ainda assim, um sopro invisível vindo das águas pode derrubar milhares de pessoas em instantes. No fim, a explosão do Lago Nyos deixou mais do que dor e medo, deixou lições. Lições sobre humildade, vigilância e respeito à natureza. Porque o verdadeiro perigo muitas vezes não é o que vemos, mas aquilo que se esconde, silencioso, esperando o momento certo para despertar. Você percebe como uma história dessas mexe com a gente? O Lago Nyos parecia apenas um lugar calmo, silencioso, isolado no meio da natureza. Mas, de repente, mostrou que até os cenários mais tranquilos podem esconder forças destrutivas. Essa tragédia não foi apenas sobre o passado, nem apenas sobre um ponto no mapa. Foi um lembrete de que vivemos em um planeta vivo, dinâmico, cheio de mistérios, e que muitas vezes o perigo mais mortal é aquele que não conseguimos ver, ouvir ou sentir a tempo. No fim, a explosão do Lago Nyos deixou uma mensagem universal. Precisamos respeitar a natureza e reconhecer nossa fragilidade diante dela, porque quando ignoramos esses sinais, é a própria vida que se coloca em risco.